aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem da pré-temporada da NBA. Ontem tivemos a última rodada dessa pré-temporada e vou te falar, hein? Rodada muito boa. Rodada muito boa. Tivemos um grande jogo do Wembanyama contra o Golden State. Tivemos o Joel Embiid finalmente jogando nessa pré-temporada. Chris Middleton também esteve em quadra ontem pelo Bucks. Tivemos Flamengo jogou contra o Orlando Magic. Brasil em quadra. Rapaz, foi uma rodada muito boa, tá? Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Só que antes de eu começar, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a vocês. O canal hoje, meus amigos, bateu a marca de 50 mil inscritos. 50 mil. Essa foi a meta que eu coloquei para esse ano e conseguimos bater a meta bem antes do que eu esperava. Eu estava projetando que o canal ia bater 50 mil lá pro fim de novembro, começo de dezembro, só que graças a vocês chegamos a esta incrível marca antes do início da temporada regular. Fiquei muito surpreso e muito feliz. De coração mesmo, tô muito feliz. Quando eu comecei o canal, sinceramente eu não imaginei que eu, conseguiria chegar a essa marca. Nunca pensei que eu ia conseguir viver do canal, que eu ia conseguir trabalhar com o que eu amo, que é a NBA, que é o basquete, e ver o canal crescendo do jeito que tá crescendo, chegando a essas marcas, me deixa muito feliz e me deixa orgulhoso do meu trabalho. Antes de eu começar o canal, eu trabalhava, né, numa empresa, não vou citar o nome, obviamente, mas era um trabalho, cara, que não me deixava feliz. Eu não me sentia orgulhoso do meu trabalho. E essa é uma sensação muito ruim. Você trabalhar com algo que você não gosta, você trabalhar com algo que não te dá prazer, é ruim. E eu sei que essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu me sinto, hoje, um privilegiado por poder trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. E ver tantas pessoas curtindo o meu trabalho, gostando das coisas que eu faço, na boa, velho, é muito gratificante pra mim. Eu me sinto muito feliz e muito grato a cada um de vocês. Se não fosse por vocês, eu ainda tava trabalhando ali numa parada que eu não gostava. Eu só consigo trabalhar com o que eu gosto hoje por conta de vocês. Por conta das pessoas que acompanham, que gostam do que eu faço. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que me acompanha pra criticar, né? E beleza, tá tudo bem. Tamo junto, faz parte. Mas pra você que me acompanha porque gosta do que eu faço, pra você eu tenho que, falar obrigado. Obrigado a você, tá? E obrigado a todos que se inscreveram no canal nesses últimos meses. E foi por conta. É por conta de vocês que hoje eu posso fazer o que eu amo. Então, eu serei sempre grato a vocês. Sempre grato. Então, é isso, tá bom? Obrigado pelos 50 mil. E agora, buscar os 100, né? Agora é buscar os 100 mil. Quero a plaquinha. Eu quero pendurar a plaquinha na minha casa. Já vou até deixar um espacinho ali reservado para ela. Bora buscar os 100 mil. Bora buscar os 100 mil. Vamos lá, gente. Vou começar logo, porque senão eu vou me emocionar. Sou um cara muito emotivo. Eu não quero chorar aqui no vídeo, né? Não quero pagar esse vexame aqui para vocês, porque eu fico muito feio
quando eu choro. Já sou feio naturalmente. Chorando, então, pelo amor de Deus. Então, para evitar choro, vou começar a falar sobre a rodada de ontem. Começando com a vitória do Indiana Pacers para cima do Cleveland Cavaliers. O Indiana venceu por 109-104 no primeiro tempo. O Obi Toppin teve um excelente volume de jogo, produziu super bem, e tendo o Bruce Brown quente nos arremessos, o Bruce Brown meteu 3 bolas de 3 no primeiro tempo, o Indiana conseguiu ir para o intervalo com a vantagem de 5 pontos. No terceiro quarto, o Donovan Mitchell foi um espetáculo. Donovan Mitchell explodiu para 19 pontos no terceiro quarto e diminuiu a desvantagem para apenas uma posse, só que no quarto período, com o Buddy Hield e o Nembhard vindo muito bem do banco, o Indiana engatou uma boa sequência e garantiu a vitória. Destaques aqui do Indiana: Buddy Hield, 20 pontos e 6 bolas de 3. Buddy Hield fez um ótimo jogo, o que é muito bom pro Indiana, porque o Indiana tá tentando trocar o Buddy Hield. Então é muito bom pro Indiana o Buddy Hield ter boas atuações. Com certeza a diretoria do Pacers adorou ver o Buddy Hield jogando bem. E eu também quero destacar o Haliburton. Apesar dele não ter pontuado tanto, foram apenas 14 pontos, foram 9 assistências, pô. Gerou muito jogo. E outra, 4 roubos de bola. 4 roubos de bola. O Haliburton tá defendendo muito bem, tá? Ele defendeu super bem na Copa do Mundo de basquete. Foi um dos poucos que se salvaram no time dos Estados Unidos. E durante a pré-temporada, ele mostrou uma ótima capacidade defensiva. Evoluiu muito como defensor o Haliburton. Não tô falando que é um defensor de elite, mas ele melhorou. É inegável que ele melhorou. Pelo lado do Cleveland, destaque vai para o Donovan Mitchell. 28 pontos para o Donovan Mitchell, 19 no terceiro quarto. Ótimo jogo do Donovan Mitchell. E é importante dizer que o Cleveland não teve o Darius Garland. Tá? O Darius Garland não jogou, mas isso não tira o mérito do Indiana. Só queria pontuar que o Cleveland não teve o seu armador titular. Filadélfia encarou o Atlanta Hawks e na volta, né? Na volta não, né? Mas na estreia de Joel Embiid nessa pré-temporada, Filadélfia venceu por 120-106. Mas eu vou te falar, o Filadélfia não venceu por conta do Embiid. Porque, assim, o Embiid não foi tão bem, não. Não foi tão bem, não. No primeiro tempo, por exemplo, o Embiid terminou com 0 de 6 no field goal. 0 de 6. O Embiid foi horroroso. E o Philadelphia não jogou bem no primeiro tempo. O Philadelphia foi crescer mesmo no segundo. No primeiro tempo, o Hawks foi bem melhor, principalmente no segundo quarto. No segundo quarto, o Atlanta conseguiu uma parcial de 36-25 e foi pro intervalo vencendo por 12. Só que aí, na volta do intervalo, o Philadelphia melhorou muito. No terceiro quarto, o Sixers conseguiu se recuperar, conseguiu tirar uma boa parte da desvantagem, muito por conta do DeAndre Melton. DeAndre Melton matou 4 bolas de 3 no terceiro quarto, né? Pegou fogo. E no quarto período, o Philadelphia amassou completamente o Atlanta com as reservas em quadra. O Philadelphia foi muito melhor e com a parcial de 33-15, o Sixers conseguiu buscar a virada. O destaque da partida, DeAndre Melton. 29 pontos e 6 de 10 na bola de 3. Ótimo jogo do DeAndre Melton. O Embiid não jogou tão bem. Obviamente, faltou ritmo pro Embiid. Era natural que faltasse ritmo. Só que, principalmente no primeiro tempo, foi bem feio ver o Embiid, viu? Foi bem feio. Mas é óbvio que quando a temporada regular começar, as coisas vão melhorar, porque é o Joel Embiid. Entendeu? O Embiid não é o tipo de jogador que joga mal 2 vezes seguidas. É um cara bem consistente. Então, não me preocupa a atuação de ontem do Embiid, nem um pouco. Só me chamou a atenção, porque foi bem feio. Foi bem feio. Toronto encarou o Washington Wizards e, apesar de um primeiro tempo até disputado, o Toronto
conseguiu amassar o Washington Wizards no segundo tempo e venceu por 134-98, cara. O Toronto, no terceiro quarto, conseguiu uma parcial de 43-22. Mas amassou o Wizards no terceiro quarto. Foi impressionante. E aí, no quarto período, o jogo já estava decidido. O Wizards nem esboçou uma reação porque não dava. Vale destacar que o Jordan Poole, ele foi horrível no jogo de ontem. O Jordan Poole, que vinha de uma performance de mais de 40 pontos dentro do Madison Square Garden, ontem, em 19 minutos, ficou 1 de 15 no field goal. 1 de 15! E assim, essa é a experiência Jordan Poole, torcedor do Wizards. O Jordan Poole é esse cara. Ele é o cara que numa noite vai meter 40 pontos no Garden e na outra vai marcar 6, 7 pontos. Por quê? Porque o Jordan Poole, ele tem muito talento, mas não tem consistência. Então, eu vi muita gente ficando surpresa com isso, né, no Twitter. Só que a grande verdade é que o Jordan Poole é isso aí, velho. O Jordan Poole é um cara de altos e baixos. Ele não é um jogador linear. Ele não é um jogador consistente. Talvez, nesses próximos anos, ele adquira essa consistência. Só que hoje ele não tem. Ele não tem. E essa diferença, né, de performances deixa isso muito claro. Que ainda falta consistência para o nosso menino Piscina. Dallas Mavericks encarou o Detroit Pistons e venceu com certa tranquilidade, 114-104. O Dallas amassou o Detroit no primeiro quarto, foi uma parcial de 40-27. O Josh Green jogou muita bola, ficou 3 de 3 no perímetro no primeiro quarto. O Dallas abriu uma boa vantagem. No segundo quarto, o Detroit até foi melhor, só que no terceiro quarto, com o Kyrie Irving jogando super bem, o Dallas conseguiu uma parcial de 32-18 e acabou com o jogo. Vale destacar o Josh Green. Josh Green, que é um candidato aí a Most Improved Player, marcou 22 pontos e matou 4 bolas de 3 no jogo de ontem. Ótima atuação do Josh Green, foi o melhor jogador da partida. Houston Rockets encarou o Miami Heat e com o ataque funcionando super bem, com Josh Green, com Fred VanVleet, sabe, se encontrando toda hora, trabalhando bem juntos, o Houston venceu por 110-104. Miami, de novo, não teve o Jimmy Butler. Jimmy Butler não jogou nenhum minuto sequer nessa pré-temporada, mas até que o Miami fez um bom primeiro quarto. Né? O primeiro quarto foi bem equilibrado, a defesa do Heat foi bem, né? Conseguiu ali fazer um bom trabalho, só que no segundo quarto, aí o Houston dominou. Houston foi muito bem no segundo quarto, o ataque fluiu super bem, solto pra caramba, muita movimentação sem a bola. Jalen Green, Fred VanVleet produziram bem. O Alperen Sengun, né, fez um bom trabalho ali de construção de jogadas. O Jabari bem na transição. E o Houston conseguiu fechar o primeiro tempo com uma excelente vantagem. No segundo quarto, a parcial foi de 36-21 pro Houston Rockets. Houston foi bem melhor. No segundo tempo, a defesa do Heat funcionou, a defesa do Heat foi bem, deu uma pequena desacelerada no ataque do Houston, só que o Rockets em nenhum momento foi de fato ameaçado, né? Não pontuou tanto, mas também não sofreu tanto assim, né? O ataque do Heat não foi bem, e o Rockets garantiu mais uma vitória, 110-104, destaques VanVleet e Jalen Green, os dois combinaram para 40 pontos. 40 pontos. Jogaram demais, cara. O Jalen Green, ele tende a crescer muito tendo o VanVleet armando o jogo para ele. VanVleet é um excelente armador, é um cara que potencializa muito seus companheiros de equipe, e eu acredito que o Jalen Green vai se beneficiar demais com a presença do VanVleet.
Milwaukee Bucks encarou o Memphis Grizzlies e num ótimo jogo, num jogo bem, sabe, divertido, o Milwaukee venceu por 124-116, cara. No primeiro quarto, o trio Giannis, Brook Lopes e Damian Lillard produziram muito bem, tiveram uma ótima entrega no ataque e o Bucks conseguiu abrir uma vantagem de 6 pontos, só que no segundo quarto, a defesa do Grizzlies brilhou, Memphis defendeu super bem e com Desmond Bane comandando o ataque com 11 pontos e 3 bolas de 3, o Grizzlies buscou a virada e fechou o primeiro tempo na frente. No terceiro quarto, apesar do Memphis ter sofrido bastante com o Giannis teve uma ótima produção, o Memphis conseguiu produzir no ataque e aumentou a sua vantagem muito por conta do bom aproveitamento do time na bola de 3. Vale dizer que no terceiro quarto o JJJ foi ejetado. Né? O JJJ cometeu a sua sexta falta e foi ejetado do jogo com menos de 20 minutos em quadra. O JJJ, e eu falei isso durante toda a temporada passada, o JJJ é um defensor bizarro. Bizarro, não é à toa que levou o DPOY. Só que ele tem um problema seríssimo de faltas. O JJJ, na maioria dos jogos grandes, ele deixa a quadra antes por conta do limite de faltas. Porque em todo jogo grande, ele comete a sexta falta. É impressionante, cara. É impressionante. Temporada passada, assim, deu pra contar nos dedos de uma mão os jogos grandes em que o JJJ não foi ejetado. É assustador, velho. É algo que ele tem que melhorar urgentemente, porque pro Memphis vencer um Bucks, um Celtics, um Denver, um Lakers da vida, pro Memphis vencer esses caras, o Memphis precisa que o JJJ jogue até o fim. Precisa que o JJJ esteja em quadra durante todo o jogo, porque ele é o melhor defensor do time. Então, isso é algo que o JJJ tem que melhorar urgentemente. E aí, no quarto período, o Beauchamp e o AJ Green vieram super bem, né, do banco. Os dois tiveram uma produção absurda e o Bucks, com uma parcial de 39-22, conseguiu a virada e venceu a partida, né, cara? Vale destacar o Giannis, que teve um jogo excelente, foram 26 pontos e 7 rebotes pro Giannis. Ele conseguiu uma bandeja reversa, se eu não me engano, foi no segundo quarto, que foi uma coisa linda, viu? Foi uma coisa linda de se ver. Damian Lillard teve o seu melhor jogo nessa pré-temporada, foram 19 pontos, conseguiu matar algumas boas bolas de 3, né? Matou ali uma bolinha do logo, que foi linda de se ver. O Chris Middleton não foi tão bem. Em 12 minutos foram 5 pontos e 5 assistências, só que normal, né? Chris Middleton ficou muito tempo parado, voltou ontem e tomara que ele pegue logo ritmo de jogo, porque é um cara que deve agregar muito nesse time do Bucks. É um jogador muito importante para o time. Pelo lado do Memphis, destaque vai para o Desmond Bane. 24 pontos e 5 de 9 na bola de 3. Desmond Bane ontem fez um bom jogo. E eu gostei também de ver o Desmond Bane atuando como playmaker em algumas situações. Ele melhorou muito como playmaker. Melhorou muito mesmo. Orlando Magic encarou o nosso querido Flamengo. E o Orlando, mesmo sem os seus principais jogadores, o Orlando amassou o Mengão 109-76. O jogo, cara, começou bem mal pro Flamengo, né? O Orlando começou com uma parcial de 16-0 nos primeiros minutos. O Flamengo até conseguiu pontuar um pouquinho mais na segunda metade do primeiro quarto, só que o Magic conseguiu garantir 16 pontos de vantagem. No segundo quarto, o Flamengo foi um pouquinho melhor, o time conseguiu ter um volume ofensivo bem melhor, né? O Gui Deodato jogou super bem no segundo quarto, só que nos minutos finais o Orlando voltou a desgarrar, voltou a engatar uma boa sequência e foi para o intervalo com 13
de vantagem. No terceiro quarto, vimos um jogo equilibrado, né? O Flamengo conseguiu equilibrar o jogo, tanto que a parcial no terceiro quarto foi de 20-20, só que no quarto período o Orlando foi muito melhor e garantiu a vitória. Destaque do Magic na partida, Jet Howard, foram 21 pontos e 5 bolas de 3 para o Jet Howard, que é um bom jogador, só que eu acho que pela concorrência ele não vai ter tantos minutos assim na temporada. Só que é um jogador interessante pra gente ficar de olho. Pelo lado do Flamengo, o destaque vai pro Gui Deodato, né? O Gui Deodato jogou super bem, foram 16 pontos e 4 de 8 na bola de 3. E pra fechar, vamos falar sobre a vitória do Spurs para cima do Golden State Warriors, com Victor Wembanyama jogando demais. San Antonio venceu por 122-117. Né? O Golden State entrou no jogo de ontem com o Draymond Green como desfalque. Né? O Draymond Green não jogou nenhuma partida nessa pré-temporada, ele ainda está se recuperando de uma lesão que sofreu. Só que todo o restante do time tava ali. Né? Tirando o Draymond Green, o Golden State estava com o que tinha de melhor. Chris Paul começou o jogo como titular. Já San Antonio entrou com seus titulares. O Greg Popovich começou o jogo com a lineup que vai, né, iniciar a temporada. E o San Antonio teve um ótimo primeiro quarto, viu? Depois dos 3 primeiros minutos de equilíbrio, de trocação, San Antonio tomou conta do jogo. Victor Wembanyama foi um espetáculo nos dois lados da quadra, conseguiu 3 blocos e no ataque explorou super bem situações de mano a mano, situações de isolation, e o San Antonio fechou o primeiro quarto com a vantagem de 3 posses. No segundo quarto, o Golden State diminuiu a desvantagem nos primeiros minutos, muito por conta do Jonathan Kuminga, que veio bem pra caramba do banco. O Golden State cortou a desvantagem para apenas 4 pontos, só que depois no timeout pedido pelo Popovich, o San Antonio voltou a desgarrar, o Wembanyama voltou a dominar dos dois lados da quadra e o Spurs foi para o intervalo com uma vantagem de 9 pontos. No terceiro quarto, as duas equipes colocaram, né, os seus titulares, né, nenhum dos times poupou os seus titulares depois do intervalo. O Wembanyama voltou super bem, se manteve bem produtivo no ataque, conseguiu, né, algumas boas jogadas na transição, explorou bem situações de mano a mano. Gostei de ver o Wembanyama também trabalhando mais no pick and pop, foi algo que funcionou bem. E na defesa ele foi um absurdo, né, o Wembanyama surreal ontem na defesa. E com uma run de 11-4, o San Antonio conseguiu abrir uma vantagem bem maior nos primeiros 3 minutos. A partir dos 5 minutos ali do terceiro quarto, os dois times começaram a colocar os seus reservas e o terceiro quarto fechou com os dois bancos em quadra e o Golden State conseguiu diminuir a desvantagem para apenas 7 pontos. O Jonathan Kuminga ao lado do Gary Payton jogaram bem nessa reta final de terceiro período. Só que aí, no quarto período, San Antonio foi melhor, segurou a vantagem e garantiu mais uma vitória nessa pré-temporada. Destaque da partida, Victor Wembanyama. Não vou me estender muito aqui, né, nos elogios ao Victor Wembanyama, porque eu já elogiei pra caramba ele no vídeo que eu postei depois que o jogo terminou. Inclusive, vale a pena conferir a análise que eu fiz, sabe, especialmente para esse jogo. Mas, assim, em 21 minutos foram 19 pontos, 4 rebotes e 5 blocos, velho. O que esse moleque entrega é surreal, velho. O impacto dele nos dois lados da quadra é algo que chega a assustar. A impressão que dá é que o Wembanyama, ele chegou na liga pra quebrar a liga, sabe? Pra quebrar. Porque não é nem um pouco normal um jogador de 2,24 fazer as coisas que o Wembanyama faz. Ter a mobilidade que ele tem. Ele conseguiu fazer o time que melhor chuta para 3 refugar em alguns momentos. Em alguns momentos, o Clay,
o próprio Andrew Wiggins, o Curry até em alguns momentos, refugaram na hora do arremesso porque era o Wembanyama na marcação. Porque eles sabiam que se eles não soltassem a bola o mais rápido possível, o Wembanyama ia chegar para contestar. E não é à toa que ele conseguiu 5 blocos. E a maioria contestando arremessos de média distância. Assim, de novo, não quero me estender aqui nos elogios ao Wembanyama, só que não tem como não ficar impressionado com esse moleque. A pré-temporada do Wembanyama foi colossal. Colossal. Eu acho que a maioria das pessoas que duvidavam do potencial do Wembanyama mudaram de pensamento depois dessa pré-temporada. Se alguém tinha alguma dúvida, né, do impacto que esse moleque pode ter em quadra, acho que depois dessa pré-temporada, velho, não tem como mais ter dúvidas. Não tô falando que ele vai dominar a NBA nessa temporada, não. O que eu tô falando é que o impacto que ele vai ter vai ser algo impressionante. Vai ser um impacto muito grande. Pelo menos é o potencial que ele mostrou nessa pré-temporada. E ontem jogou pra caramba. Foi o destaque da partida, tá? Queria destacar também o Jonathan Kuminga, pelo lado do Golden State. 13 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Uma das poucas vezes que o Wembanyama não conseguiu contestar um arremesso do Golden State foi quando o Jonathan Kuminga arremessou em cima dele. O Kuminga conseguiu criar um ótimo arremesso ali na média distância, puxou ali o jump e o Wembanyama não chegou. Então, mérito aí pro Jonathan Kuminga. E ele jogou super bem, tá? O Moses Moody veio bem do banco também, com 18 pontos. O Jackson Davis aproveitou os minutos que teve. Então, apesar da derrota, Golden State Warriors mostrou coisa boa. Curry e Klay ontem, esquece, tá? Ontem foi uma partida à parte dos dois. Os Splash Brothers ontem foram horrorosos. Só que o restante do time, até que eu gostei. Chris Paul teve bons momentos. Kuminga, como eu disse, foi super bem. Eu não gostei tanto do Podziemski. Ele não aproveitou os minutos que teve. Mas foi uma boa apresentação assim, no Golden State. É que o Wembanyama ontem foi o ponto de desequilíbrio, né? Ontem o Wembanyama acabou com o jogo. E aí quando um cara de 2,24 faz o que ele fez ontem, fica difícil você competir. Fica difícil você ganhar o jogo. Mas é isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Reforço o meu agradecimento a vocês que se inscreveram no canal e fizeram o canal chegar à marca de 50 mil inscritos. Mas vou te falar uma coisa, viu? Para de se inscrever não, tá? Não é porque a gente bateu a meta que é pra parar de se inscrever, que é pra parar de compartilhar aí o vídeo, não. Batemos 50, como eu disse antes, a meta agora é 100. Então, senta o dedo no like, compartilha pra geral e bora agora conquistar aquela plaquinha pratinha, bonitinha que eu quero colocar na minha casa. Fechou? Antes que eu me esqueça, no primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis, tá? O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando usando o link, você consegue desconto em um período de teste grátis. Então, dá uma olhadinha, primeiro comentário fixado, garanta seu League Pass e não perca nenhum jogo nessa temporada. É isso, gente. Grande abraço, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau.